Torturar uma criança por prazer seria certo se o pai dissesse isso? Existe uma fonte do que é certo e do que é errado. Se não houver, é barbárie. Tanto faz eu matar, triturar uma pessoa quanto alimentá-la, se não há uma fonte de moralidade. Veja bem, se existe algo que é mal objetivamente, é porque existe algo que é o bem objetivamente. E se há um mal ou bem, é porque existe uma lei moral objetiva a partir do qual você consegue diferenciar o bem do mal. E se há a lei moral objetiva a partir da qual você consegue diferenciar o bem do mal, é porque existe um legislador moral objetivo que é Deus. Torturar uma criança por prazer seria certo se o pai dissesse isso? Existe uma fonte do que é certo e do que é errado. Se não houver, é barbárie. Tanto faz eu matar, triturar uma pessoa quanto alimentá-la, se não há uma fonte de moralidade. Veja bem, se existe algo que é mal objetivamente, é porque existe algo que é o bem objetivamente. E se há um mal ou bem, é porque existe uma lei moral objetiva a partir do qual você consegue diferenciar o bem do mal. E se há a lei moral objetiva a partir da qual você consegue diferenciar o bem do mal, é porque existe um legislador moral objetivo que é Deus. Torturar uma criança por prazer seria certo se o pai dissesse isso? Existe uma fonte do que é certo e do que é errado. Se não houver, é barbárie. Tanto faz eu matar, triturar uma pessoa quanto alimentá-la, se não há uma fonte de moralidade. Veja bem, se existe algo que é mal objetivamente, é porque existe algo que é o bem objetivamente. E se há um mal ou bem, é porque existe uma lei moral objetiva a partir do qual você consegue diferenciar o bem do mal. E se há a lei moral objetiva a partir da qual você consegue diferenciar o bem do mal, é porque existe um legislador moral objetivo que é Deus.